A grande agonia de José, de não ter visto mais a sua família, findou-se no capítulo número 45, quando ele abre o seu coração e mostra-se para os seus irmãos que os tinham vendido, que aquilo foi um grande plano de Deus, ter enviado José na frente deles para salvar um tão grande povo. Ao mesmo tempo trouxe a unidade para todinha a sua família, pois naquele encontro final e derradeiro, José se revela como um bom feitor, como aquele que perdoa o coração das piores falhas e das piores maldades que um homem poderia fazer, que seja intentar contra a sua própria vida. E isso não era um estranho que tentou fazer, eram os seus próprios irmãos. E ele, com um coração extremamente perdoador, ele perdoa, abençoa o seu povo, e abençoa os seus irmãos para que eles retornem à terra de Canaã. E ao retornar à terra de Canaã, é só para pegar a sua bagagem, suas trouxas e voltarem para o Egito. Porque apenas tinha 2 anos de fome, e a fome ia se estender por mais 5 anos. E se no segundo ano já não tinha pão para ninguém, basicamente, dificilmente eles conseguiriam sobreviver durante os próximos 5 anos. E então, quando essa notícia é chegada ao coração de Jacó, seu pai, e todos os eventos que agora são narrados pelos seus irmãos, Jacó ele não consegue acreditar que o seu irmão, o seu filho José, o seu preferido, ainda estava vivo. Mas aí os seus irmãos contaram por detalhe cada coisa que aconteceu. E então eles tiveram que contar a atrocidade que eles tinham feito com o seu próprio irmão. E então Jacó ele saiu do lugar e olhou os carros que Faraó havia mandado para levá-los até o Egito. E quando ele viu os carros e tudo aquilo, disse: realmente vocês estão falando a verdade, eu acredito. E agora eu preciso ir ver meu filho rapidamente, antes que eu morra. E assim termina o capítulo número 45. E aí então entramos no capítulo número 46, que vai relatar exatamente a jornada de Jacó para o encontro com seu filho José. E essa jornada, ela é bem precisa e bem detalhista, como Deus, ou melhor dizendo, como Moisés vai narrar essa história e vai escrever e chega até nós. Pois a Bíblia é clara que ele partiu da onde? Partiu de Hebrom, melhor dizendo. Ao partir de Hebrom, era mais ou menos uns 400 quilômetros, então eles partiram de Hebrom. Jacó partiu, e aí a Escritura, eu quero que vocês atentem exatamente com os nomes que Deus ele vai falar e vai tratar sobre o seu povo, e em especial com Jacó. Jacó tem 2 nomes, Israel e Jacó. Jacó é o período da vida dele em que ele é tudo errado, em que ele não tem uma aliança com Deus, que ele não conhece o Deus que o serve, e o que Deus o chamou e que doutou ele com uma promessa. A partir de então, no capítulo 32, Jacó ele tem um encontro com Deus, e Deus, ao lutar com Jacó, a Bíblia declara que Jacó ele vence esse anjo, ele vence o anjo do Senhor, ele prevalece nessa luta. E então naquele dia Deus troca o nome de Jacó para Israel. A partir de então Deus começa a falar com Jacó só no seu novo nome, Israel. E então a história avança, e quando a história avança, começa a passar para os seus filhos. 2 vão se apresentar agora. De um lado, Judá, do outro lado, José. Todos 2 vão ter protagonismo a partir de então na história de Jacó, que está sendo mudada e passada para os seus filhos. De um lado, José é um homem perfeito, se a gente assim poderia dizer, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus. Do outro lado, Judá, ele é todo torto, todo distorcido, cheio de coisas ruins no seu caráter. E esses 2 vão se chocar há mais ou menos 20 anos atrás desses eventos. 20 anos atrás, mais ou menos nesses eventos, Judá ele é aquele que vai desejar que o seu irmão morra. Ele que vai produzir o plano de vamos vender o nosso irmão. E depois que esses anos se passam, a história de José passa-se 20 anos na terra do Egito. Mas Judá, de todas as atrocidades que ele acontece, esses 20 anos vão mudando o coração dele devido às falhas e devido às consequências de certas coisas que vão acontecer na sua vida. Uma das grandes dores no coração de Judá é ver a tristeza do coração do seu pai por não ter mais o seu filho José, e sabe ele que foi a culpa dele. E ele não aguenta essa perversidade, ele sai da terra, se aparta do clã.
e passa a viver em uma região um pouco mais distante, na região mesmo de Canaã, e ele ali se casa com uma mulher, e ali ele tem um filho, ele tem um segundo filho, tem um terceiro filho, parece que a vida vai tudo muito bem, esses filhos crescem, esses filhos agora estão se dando em casamento. O mais velho casa, ele morre porque ele era um homem ímpio. O segundo foi dado a essa mulher, que é Tamar, mas também é um homem mau, e Deus o mata. Judá agora só tem um único filho. Agora ele está compreendendo a dor do coração do seu pai de perder um filho. E da maldade que é de ter um filho rebelde. Então o que é que acontece? Judá, ele começa a ser trabalhado no seu coração para ter um coração mais misericordioso, para entender as necessidades humanas, para fazer olhar exatamente, não olhar somente como no toma lá da cá. Eu te dou isso e tu me dá aquilo. A vida é mais do que isso. É mais do que um ato de meritocracia, como as pessoas gostam muito de usar essa palavra. A vida é um ato de graça e de misericórdia de Deus, e tudo que nós recebemos daqui é por graça e misericórdia, e não por justiça. Porque se fosse por justiça, nenhum de nós estaríamos aqui. Então Judá, ele começa a ser moldado e transformado. Quando ele pede seus 2 filhos, então ele vai ter uma relação com essa sua nora sem ele saber. A partir de então ele volta de novo para sua casa, está de novo no seu clã, já está como um homem diferente, já está como um homem novo. E aí conhece as histórias de José e assim segue. Conto isso porque Israel, verso de número 1, ele diz, ele parte de Hebrom com toda a sua comitiva, ninguém está de fora, ninguém está apartado do clã, todo mundo está junto e todo mundo está unido. Então Israel, com tudo que possuía, veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Presta atenção, desde o encontro que Deus tem em Betel com Jacó, que ele faz o voto e é a última vez que Deus fala com Jacó. Depois que entra esse protagonismo desses 2 filhos, José e Judá, Deus não fala mais com Jacó. A Bíblia não fala mais que Jacó está fazendo sacrifícios a Deus e buscando a Deus. É bem provável que ele faça isso. Mas a Bíblia não relata a respeito disso. A Bíblia não menciona os fatos ou os eventos que Jacó vai para buscar a Deus. Só sei que a Bíblia silencia a sua voz tanto para com Jacó, quanto para Israel sendo a mesma pessoa. O fato é que agora Jacó está saindo da terra prometida. E uma coisa que a gente tem que entender, que todos os patriarcas Deus havia dado, a terra prometida é tua. A Bíblia declara que Abraão, o primeiro patriarca que foi e saiu da terra dos caldeus e chegou à terra prometida, houve também uma fome e ele desceu para o Egito. E Deus não falou nada com Abraão. Ele desce, fica um tempo no Egito e depois ele sobe. Seu filho, mais tarde, acontece uma nova fome, uma grande fome, como no mesmo tempo do seu pai Abraão. E o que acontece? Isaac vai dizer, vamos descer ao Egito, porque lá tem pão. Quando ele está na fronteira, que é Berseba, a Bíblia é clara. Deus disse, aparece para Isaac e disse, tu não desces ao Egito, fica nessa terra que eu vou te prosperar. E a Bíblia é clara então que Isaac ele permanece, obedece a Deus e fica ali em Berseba. Na mesma região em que Abraão ele faz um sacrifício e depois, logo depois ele desce para o Egito, porque é a fronteira com o Egito. É a fronteira exatamente, eu deixo para lá, a terra de Canaã, e sigo para a terra do Egito, que não é a minha terra da promessa, não é o lugar em que Deus havia me dado como promessa, não somente para mim, mas para todos os meus filhos. Para Abraão, ele segue sem ouvir a voz de Deus, e ele segue. Ele é abençoado e volta para a terra prometida. Para Isaac é diferente, quando ele está indo pelo mesmo caminho de seu pai, Deus disse, não vai, não desce, tu vais ficar aqui. Porque aqui eu estou te dando a terra prometida. E Isaac percebe isso e ali ele fica. Agora vem Jacó. Jacó, pelo mesmo ânsia, tem uma fome, mas ele não quer sair da terra. A fome está grande, mas ele não quer sair da terra. Quando ele descobre seu filho, ele quer ir com seu filho. Ele quer nem que seja só para visitar. Ele não tem muita certeza se isso é verdadeiro, dele sair com toda a sua tropa, ir até o Egito e lá se estabelecer. Porque sair com tudo que ele tem, amado, é dar um adeus à terra prometida. É dizer, estou indo embora, mas Deus me prometeu essa terra. O que é que Isaac vai fazer? Ou melhor dizendo, o que é que Jacó faz?
Jacó ele entra na presença do Senhor na terra de Beceba, provavelmente no mesmo lugar em que Abraão e Isaac fizeram os mesmos altares, e ele faz o mesmo altar, ou reedifica esse mesmo altar e vai buscar a Deus. E a buscar a Deus, ele diz exatamente isso: ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Ele não diz ao Deus de Abraão, de Isaac, ele diz ao Deus de seu Isaac, de Isaac, seu pai. Por quê? Porque ele entendia que ali era um lugar onde Isaac fez esse sacrifício. Ele entendia que o Deus que Isaac sempre serviu é o seu Deus também. E o que Jacó quer com isso? O que Israel quer com isso? Ele quer saber, Deus, é certo, Deus descer para a terra do Egito e largar a terra da promessa? Ele está com dúvida no seu coração. Ele não tem certeza do seu coração. Ele não sabe se verdadeiramente isso é um plano de Deus. Então ele busca o Senhor, e durante todo o tempo em que no coração de Jacó havia um sentimento de luto por causa do seu filho, e Deus sabia exatamente aonde o filho estava, o que tinha acontecido com tudo, e quando mais Jacó buscava a Deus para ouvir a voz de Deus, para falar a respeito disso, Deus nada falou, ficou totalmente em silêncio, deixou a angústia do coração de Jacó prevalecer durante mais de 20 anos. E aqui eu quero deixar uma aplicação bem clara para nós. Deus conhece todas as coisas. Ele podia te dar paz, só te dizer o que está acontecendo na tua vida. As coisas que você não consegue compreender, Ele poderia fazer isso. Eu disse, aconteceu com isso, isso, isso e isso. É isso que está acontecendo. Mas Ele ficou em silêncio total. Ele não deixou nada falar, e não é com um homem que não conhecia Deus, ou que não tinha promessa, ou não tinha tudo isso, e Deus ainda assim disse, não falou nada. Agora que Jacó já conhece toda a história, que Deus já sabia, ele sabe de tudo o que aconteceu, e que agora Jacó sabe, ele chega com Deus e diz, tenho de ir mesmo para a terra? Eu tenho que ir lá e ficar com esse povo? E aí a Bíblia declara, falou Deus a Israel em visões, de noite disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Moisés ele escreve dizendo, falou Deus a quem? Olha na sua Bíblia. Falou a quem? Olha na sua Bíblia, verso de número 2. Falou Deus a? Moisés está escrevendo. Moisés está escrevendo ao povo de Israel, e ele fala que o patriarca, que é Israel, está dizendo isso, falou. Mas quando Deus ele vai falar com esse Israel, não fala como Israel. Não fala como um homem transformado, não fala como um homem confiante, não fala como um homem que está firme na sua fé, mas um homem ainda vacilão, como um homem que ainda não tem certeza a respeito dos caminhos de Deus. Então ele chega e diz, Jacó, Jacó. E ele responde, eis-me aqui. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que entender que no nosso caminhar com Deus, muitas vezes o velho homem volta de novo conosco. Faz com que a gente tema e duvide a respeito de como Deus está guiando as nossas vidas. Duvide do cuidado de Deus a respeito de nós e de nossa família. Como se Ele não soubesse como Ele está guiando o seu povo. Ele conhece as maldades dentro da nossa casa, do nosso lar. Ele conhece as coisas ruins que podem acontecer fora da nossa casa. E nem assim Ele deixa de cuidar de nossas vidas, mesmo quando nós vacilamos e temos uma aliança com Ele. E esse fato é tão interessante para nós, porque agora Jacó ele se coloca de novo diante de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Eu quero ouvir tua voz, eu quero saber qual é a tua direção, eu estou preparado para te ouvir, eu clamei e sacrifiquei para buscar, invoquei o teu nome, para tu me dizeres exatamente qual é o caminho que eu devo seguir. E então Deus ele vai passar a relatar o que Jacó não sabe, a fim de dar paz a Jacó, ao seu coração. Então disse, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus ele vai falar duas coisas primeiras. Eu sou o Deus de teu pai.
Ao teu pai eu não permiti que ele descesse ao Egito. A ti eu estou te dando a ordem. Desce para o Egito. E a gente tem que entender algumas coisas da nossa vida. Porque Deus permite que certas coisas aconteçam na vida da Tiara e não aconteçam na minha. Porque certas coisas Deus permite que alguma coisa a Liliane faça diante do Senhor e não permite que o Lecides faça. Porque nós somos diferentes uns dos outros e Deus tem um trato diferente com cada um de nós. Mas em termos de universalidade, em termos de sua lei, Ele exige tanto de mim quanto da Tiara, quanto de Liliane e Lecides, a mesma coisa como para qualquer um. Mas os caminhos que Deus vai nos guiar nessa vida, há permissões para a gente fazer determinadas coisas e para outros não nos é permitido. E isso é soberania de Deus e cuidado de Deus para conosco. Assim como o seu pai Abraão, ele não precisou fazer nada, ele só desceu e Deus permitiu. Isaac, ele imagina, disse também, se Abraão foi meu pai e não aconteceu nada, eu também irei. Quando ele estava indo, o que ele fez? Não vai, não desce, aqui tu ficas. Tu não vai descer ao Egito, tu vai ficar aí nessa terra. E Isaac obedeceu. Jacó, ele está com medo. Qual é a visão que eu sigo? Eu serei como meu pai Abraão, meu avô, que desceu e Deus não falou nada com ele e ele foi abençoado lá e depois teve que voltar? Ou será como meu pai, que ele querendo ir, Deus impediu? Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu não sou um Abraão e muito menos eu sou um Isaac. Eu sou um Jacó, eu sou um homem, dúbio. Eu cambaleio na fé, eu não permaneço assim, Senhor, eu não sou tão firme assim. O que vai ser de mim? E Deus, ele diz, não temas descer na terra do Egito. E o recado para ele não temer, porque lá eu vou te fazer uma grande nação. O que Deus está fazendo com Jacó para acalmar o seu coração? Não é somente dizendo, dando permissão, vai para a terra do Egito porque eu quero te abençoar. Não, ele está fazendo duas coisas com Jacó. A primeira, dando paz no seu coração e voltando à promessa que ele tinha dito, quando ele saiu da terra, expulso da casa do seu pai, vamos assim dizer, fugindo dos seus irmãos, e ele entregou, e ele se encontrou pela primeira vez com Deus, e Deus falou para ele da promessa, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, e agora eu faço contigo a mesma aliança que fiz com teu pai e com teu avô, farei de ti uma grande nação. O que Deus estava seguindo era exatamente o contorno que a gente entender, que Deus, quando nos dá a paz, não dá paz baseada em palavras fracas, falsas, fugazes. Ele nos dá a paz baseada em uma promessa. É isso que Cristo ele fala quando ele está perto de ir para a cruz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que eu dou vai exceder o teu coração, vai te fazer pleno, vai te fazer quieto, constante, temperante, para que você entenda que eu sou contigo. O que Deus nos faz para ter paz é a promessa dele se cumprindo em nós. É o selo de que ele não pode falhar, é o selo de que ele é fiel, amado. Ele não pode derrubar nenhuma de suas promessas, a não ser cumpri-las cabalmente. É isso que nos dá segurança. Qual é a segurança que você tem de vida eterna? Será que são os teus atos? É o teu comportamento inquestionável? Qual é a tua segurança de vida eterna? É porque você é muito fiel a Deus? Porque você caminha muito com o Senhor? Porque você vive de joelho orando? É porque você jejua muito? É porque você ora muito? É porque você lê muito a palavra de Deus? O que te dá segurança de ter a vida eterna? A vida eterna está na promessa que Ele fez a nós. É isso. Não está no meu pacto e na firmeza de como eu ando com Deus. É porque Ele prometeu que iria me salvar. Ele deu a sua vida, e Ele não deixou a salvação na minha mão nem na tua mão. Ele disse, eu vou te salvar e eu vou te segurar. Como Israel, ele é uma analogia para nós. Eu vos tirei da casa da servidão como asas de águia, peguei e voei.
Certo dia eu vi um vídeo na internet a respeito de uma águia voando sobre acho que era o estado do Rio de Janeiro. Ela estava com um peixe desse tamanho. Essa águia voou assim no mar, pegou com as suas garras o peixe assim, e arrancou do mar. E voou longe. O bicho se batia lá nas garras dela. Ela nem aí, voando. Segundo a história, dos naturalistas, vamos colocar assim, eu não sei muito bem qual é o nome disso, biólogos, ela vai a um lugar, mais ou menos deserto, e solta esse animal. O animal se espatifa, está morto, aí ela come. Acabou. Isso é uma analogia clara de como Deus ele toma nossas vidas do oceano, desse mar. Porque o mar nada mais é do que uma representação das multidões, das nações, dos povos. E Deus tomou Israel do meio dessa multidão. Não perguntou se ele queria ser salvo ou não, ele só tomou. É isso que ele faz comigo e com você. Se ele quer te salvar, ele não vai depender da tua ética, da tua moral, da tua virtude. Ele te toma e te arrasta e leva para ele, com asas como de águia. Pois ele fez isso com Israel, ele está fazendo isso comigo e com você. Isso não significa dizer que o nosso coração não vai viver ainda, ou não exige que a gente caminhe com o Senhor em fidelidade, em santidade, em retidão. Exige, mas exige baseada em uma relação de gratidão, e não numa relação de méritos, porque por nós mesmos não temos como ser salvos. Por isso ele diz a Jacó: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de teu pai, o Deus que eu impedi que ele descesse à terra do Egito, mas a você eu estou te dizendo, tu vais para lá, porque eu tenho o propósito de lá você ser uma grande nação. Te lembra da promessa que eu fiz a você? Tu serás uma grande nação. E aí ele continua o texto: eu não somente vou permitir que tu desça ao Egito, eu não só vou dar a minha promessa que teu povo vai se multiplicar na terra do Egito. O verso 4 ele diz: eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente a mão de José fechará os teus olhos. É a primeira vez que Deus fala sobre José para Jacó. O que eu quero que você entenda é que quando Deus ele trabalha nas nossas vidas, a gente tem que entender que a sua soberania e a sua presença é a coisa mais primorosa que nós devemos granjear, cuidar e zelar. Porque a paz que Deus deu a Jacó para ele descer e a promessa dele ser multiplicado, ela era fortalecida por uma coisa: eu descerei contigo para o Egito. Quando Deus nos resgata, Ele não deixa a gente sozinho mais, irmãos. Ele vai sempre com a gente. É como se a gente fosse sempre uma criança. Vai no banheiro, aí o pai pega e vai embora. Está indo lá. Não tem. Eu sempre estou te tomando pela mão. A Bíblia diz, é muito claro: eis que eu te tomo pela minha mão direita, minha destra te susterá. Não temas, eu sou contigo. Não te amedrontes, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te ajudo, sou eu que te esforço, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Essa é a profecia de Isaías para Israel. Quem é esse Israel? Sou eu e você, amados. Que Deus tem tomado pelas mãos, e se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Não pense que existe virtude na vida de vocês tão grande, capaz de manter vocês na presença do Senhor. Não tem. É porque Deus nos sustenta. É porque Deus nos segura. É porque Deus vai conosco. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. E as mãos de teu filho José vão fechar os teus olhos. Isso é uma honra, ter alguém da família fechando os olhos desse patriarca. Porque isso era um costume, que quando alguém morresse perto de sua casa, perto de sua família. E aqueles que morrem perto do seu lar, perto de sua família, eles têm muita paz em saber disso. Porque não estão jogados ao léu, não estão morrendo em algum outro canto, mas estão perto dos seus.
vão ver a última vez, à vista desse mundo, a face de que eles mais amavam, sua casa, sua família, os seus. E a quem Jacó mais amou foi José. Ele disse: a esse José é que vai fechar os teus olhos. Esse que tu achaste que morreria, que estava morto, que estava enterrado. Ele sempre esteve vivo. E será ele que vai fechar os teus olhos. Tu vais morrer em paz. É isso que Jesus está, melhor dizendo, é isso que Deus está dizendo para Jacó. Tu vais morrer em paz. Ele dá a promessa dizendo que eu vou descer contigo e vou fazer você voltar. E Jacó volta, só que não volta mais vivo. Ele morre na terra do Egito. Mas ele diz, na sua morte: não me enterrem nessa terra. Me levem para a gruta de Macpela e me enterrem do lado da minha primeira esposa, Lia, onde estão enterrados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Lia já está lá. Quando eu morrer, me levem até lá. E isso vai acontecer. Quando Jacó morre, todo mundo volta para a terra de Canaã só para enterrar esse patriarca que amou a Deus com todas as suas dificuldades. E Deus cumpriu. Certamente tu vai voltar para a terra prometida. E ele voltou. Não vivo, mas ele voltou. Porque Deus não falha nas suas promessas. Nunca vai falhar nas suas promessas. Ainda que a gente morra, se Ele nos prometeu a vida eterna, na nossa morte Ele vai nos levar para o reino do Filho do seu amor. Então o texto ele termina dizendo assim: então levantou-se Jacó de Berseba. A visão acabou, aquela noite de visões, ele tem paz no seu coração para seguir rumo à terra do Egito, tranquilo, porque o próprio Deus vai abençoar essa nação, e não somente isso, ele vai com eles. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Os seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. Interessante, porque no capítulo de número 5, no verso de número 5, disseram que os filhos de Israel pegaram Jacó, seu pai, com toda a sua parentela, com toda a sua família, e levaram para a terra do Egito. Porém, no verso de número 7, 6 e 7, mostra que Jacó, e aí é o final dele, basicamente, pega toda a sua descendência e os leva consigo para a terra do Egito. Quem levou quem aqui? Porque Jacó, no caso, ele está sendo conduzido pelos seus filhos para a terra do Egito, e os seus filhos fazem todo o preparativo para seguir. Mas o texto encerra dizendo: e Jacó e toda a sua descendência, ele leva consigo para o Egito. O que dá a entender, na verdade, é uma coisa bem simples e não é uma coisa contraditória. Na prática, Jacó não tem tanta força assim. Então, os seus filhos encabeçam a liderança de fazer todos os preparativos e partir. Coisa que esses preparativos deveriam ser colocados lá em Hebrom, antes de chegar em Berseba. Mas a Escritura não nada fala. Porque esse preparativo está acontecendo antes, lá em Hebrom, antes dele chegar em Berseba. Mas a Escritura se omite, não fala a respeito desses preparativos, de como eles se ajeitaram para sair. Mas depois que eles têm um encontro, no caso Jacó tem um encontro com Deus, e Deus afirma para ele: você pode descer e ir em paz, porque eu estou indo contigo. Agora Moisés ele começa a retratar esses detalhes. E o detalhe que é impressionante é que na prática os seus filhos fizeram isso. Mas espiritualmente quem estava levando eles para a terra do Egito era Jacó. Porque Jacó era o que tinha a palavra da promessa. Deus era com Jacó, não era com mais ninguém. Ainda que tivesse ido com José e ainda que tivesse ido com Judá, mas a promessa está em Jacó. Pode descer, tu é o patriarca, é tu que lidera toda a tua casa para onde Deus tem que nos levar. E é exatamente isso que Deus ele tem trazido para os nossos corações. Homens que devem tomar liderança na sua casa, mesmo depois de envelhecidos, mesmo depois de velhos.
pode ser que o teu filho é que te conduza e te leve de casa para casa, te leve da igreja para casa, e assim sucessivamente em vários outros tratos. Mas a palavra de autoridade é sobre o pai, sobre o patriarca. Ele é que sabe qual é a direção de Deus, porque a promessa estava sobre ele. Deus ainda não havia estendido sua promessa a quem seria. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos, e fazer com que os irmãos entendam que a nossa vida diante de Deus é uma mudança completa. Assim como Jacó, ele teve que mudar muitas vezes, e agora pela última vez ele está mudando. Será a última e derradeira mudança de Jacó, não somente de forma geográfica, mas o seu coração está mudando completamente, porque agora ele está vendo uma família unida. Ele não vê mais famílias desavenças, cheias de desavença, que quando ele entrou e começou a sua família, ele casou logo com 2 mulheres. Quando ele saiu de sua casa, ele não saiu com a bênção do seu pai, ou com a da sua mãe, e com a festividade do seu irmão, ele saiu fugido. Há uma série de tropeços e série de contratempos na vida de Jacó, que faz ele ser ferido e ferir as pessoas. Mas na história do andar com Deus, Deus vai curando esse homem. E não é um processo fácil. Ele sai a primeira vez da terra prometida com 40 anos. Agora é a segunda vez que Jacó vai estar saindo. Nessa segunda vez que ele vai estar saindo, ele já está saindo lá pelos seus quase 100 anos de idade. É a segunda vez que Jacó sai. E todas as 2 vezes que Jacó saiu, Deus falou com ele. Eu espero que realmente Deus possa falar com nossos corações. Porque quando Deus aí ele abre, e aqui eu quero encerrar o nosso texto. A partir de então, no verso número 9, ele diz, 8, são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito, Ruben, o primogênito de Jacó. E então ele segue a toda a descendência, a separar por 4 mulheres que ele teve, Jacó. A primeira, Lia, a sua segunda concubina, Zilpa, a terceira, sua esposa, Raquel, e a serva de Raquel, Bila. Essas 4 mulheres tiveram todos os filhos que Jacó tem. E desses filhos nasceram os seus netos e seus bisnetos. E aí você vai andar, verso de número 26. Vamos ler o verso 25 e 26, diz assim. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E este deu à luz a Jacó. Ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70 pessoas. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado. E trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habitemos na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Eu encerro com essa palavra. Israel está entrando na terra prometida, e ele saiu da terra de Israel, da terra do Egito, a terra de vários ídolos. Ele entra na terra prometida, e a Bíblia declara que ele vai se associar com esse povo. Ele vai se corromper com os seus povos ao redor.
Ele vai se contaminar com as práticas ímpias que os povos cananeus faziam e ele vai aprender e vai adorar os seus deuses. O coração de Israel já estava inclinando para a idolatria, só que ele não sabia. Só que Deus sabe as nossas fraquezas e as nossas virtudes, se é que há muitas. Então Deus ele prepara algo impressionante nessa história. Israel agora é um grupo muito pequeno, são 70 pessoas. Aproximadamente, não é um número fixo. Se a gente vai em outras genealogias, na própria Escritura Sagrada, vão entender que serão 75 pessoas, exatamente serão 75 pessoas que desceram da terra do Egito. Mas isso não vem ao caso. O que é importante é que esse número 70 é um símbolo de todas as nações. São as mesmas 70 nações que haviam no período em que Abraão foi chamado para ser e servir. 70 é um número completo, é um número perfeito, que mostra um princípio que Deus vai fazer para abençoar todas as famílias da terra. Se são 70 pessoas, é como se fossem 70 nações. Deus está trazendo a bênção para toda a terra por meio da família de Jacó. Mas o que é mais importante para a gente entender é que quando esse povo desce para a terra do Egito, os egípcios não gostavam de pessoas que cuidavam de gado e comiam gado. Por quê? Porque havia alguns deuses que eram boi, vaca. E se você vai na Índia, é proibido comer carne. Se você vai ter que comer uma vaca ou um boi, você vai ter que ir no mercado negro para comprar, com risco de tu sofrer uma grande pena. Tudo é muito arriscado, porque é um mercado ilícito mesmo. Não se vende carne bovina na Índia. E se você quiser, você tem que ir para o mercado negro. Aí é tipo como se fosse droga. É a mesma coisa que acontece com o povo do Egito para com Israel. Israel, ele sabe, esse povo é de gado. Aí não dá para morar com a gente não. O pessoal come o nosso Deus. Isso é uma abominação para nós. Eles têm que ficar bem distante da gente. Coloca eles bem distante. Tem uma região que é boa para pasto, que é a terra de Goze. Deixa eles bem distantes para lá. E está tudo certo. Eles podem comer a carne deles, cuidado, porque a gente não vai ver, está bem distante. O que Deus está querendo dizer é que Deus preparou um caminho para multiplicar o povo de Israel, separando das outras nações pelas próprias maldades ou idolatria delas. Eu não me envolvo com você, porque aquilo que tu fazes é uma abominação para mim. Então fica bem distante, de maneira que não poderia ter esse povo que cresceria agora, que é 70 pessoas. 430 anos depois, serão mais de 2 milhões de pessoas que só se casaram e viveram entre si. Uma nação sendo criada no meio de outra nação, porque essa nação, os egípcios, não gostavam de gente que criavam gados. O que eu quero dizer com o final dessa história é que Deus multiplicou o seu povo. E pelos próprios costumes das nações, fez com que esse povo ficasse isolado, separado, santificado, para não aprender as práticas dos egípcios. Porque no dia que esse povo foi solto, foi liberto da terra do Egito e entrou na terra de Canaã, eles aprenderam as práticas dos cananeus. E isso é uma coisa para a gente pensar claramente. O que será que Deus faz conosco, ao ponto de nos colocar isolados no meio em determinadas situações, em determinadas sociedades, em determinados grupos que vivemos? Por que Deus nos permite a ficar isolado? Talvez seja porque é a nossa fraqueza, para que nós não venhamos nos contaminar com as práticas dos ímpios. Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.